Silvio, pelo convite, por essa oportunidade de nos revermos e de estarmos aqui com vocês nesse dia, trazendo um pouco das reflexões que a gente tem sobre esse tema ao estudarmos a doutrina espírita, como que a doutrina espírita interpreta, como que ela nos esclarece a respeito dessa questão da existência ou não do destino. É uma questão que vai e volta no nosso cotidiano, principalmente quando acontece algum acidente, como por exemplo esse recente da Via Dutra, de um ônibus, onde um grupo de pessoas morre, outras pessoas se salvam, e na nossa casa, no nosso trabalho, entre os amigos, sempre volta essa questão. Era o destino daqueles que morreram morrer? Não era o destino daqueles que se salvaram morrer? Assim como é o caso da perda de um ente querido, também outros tipos de acontecimentos marcantes de nossas vidas, sempre nos traz a discussão essa questão da existência ou não do destino. Eu gostaria de introduzir esse assunto comentando com vocês uma lei da física que se chama ação e reação. E de um modo bastante simples e até exemplificado, eu diria assim: se eu dou um murro na mesa, automaticamente, imediatamente, a mesa aplica um murro na minha mão. Tá? Então, se é um murro leve, a mesa responde com outro murro leve. Tá? Mas, se eu exagero nesse murro, eu posso sentir uma dor e posso até quebrar a mão. Tá? Então, a minha reação de esmurrar a mesa corresponde à reação da mesa em também dar um murro na minha mão. Tá certo? Na doutrina espírita, normalmente essa lei de ação e reação é chamada de lei de causa e efeito. E a toda causa corresponde um efeito, a todo efeito está associado a uma causa. Uma particularidade dessa lei de causa e efeito é que o efeito não necessariamente acontece imediatamente após a causa. Pode haver um intervalo de tempo entre ação e reação. No caso, é imediata a reação. A lei de causa e efeito pode trabalhar um intervalo de tempo quase nulo, mas também um grande intervalo de tempo. Uma característica importantíssima dessa lei e de outras leis que são naturais, né, a lei de ação e reação, e outras leis, como por exemplo a lei da gravidade terrestre, uma característica marcante dessas leis é que elas se cumprem automaticamente. Então, se eu, exemplificando, se eu me lembro da lei da gravidade terrestre, né? Essa tampa aqui do pincel que está na minha mão, se eu solto essa tampa, tá? Eu não preciso esperar para ver o que vai acontecer. Eu sei que ela vai ao chão, tá certo? Ela vai ao chão sem que ninguém peça ou ordene que a tampa caia. Ou seja, a lei se cumpre automaticamente. Não precisou a ordem de ninguém, tampinha, caia. Ou, seria mais geral, atenção, lei da gravidade, cumpra-se. Né? Não há necessidade disso. A lei se cumpre automaticamente. É importante esse aspecto porque
acontece de modo praticamente contrário com as leis humanas. As leis humanas exigem um aparato especial para que as leis sejam cumpridas. Por exemplo, existe uma lei que, se trafegarmos com o nosso veículo numa rodovia de pista dupla, com velocidade superior a 100 km por hora, isso é proibido. E sendo proibido, o guarda pode multar, tá certo? Então, é uma lei humana, que não se cumpre automaticamente. Quantas e quantas vezes a gente inadvertidamente já ultrapassou esse limite e como o guarda não estava lá, não tinha radar, etc., não nos aconteceu nenhuma punição. Ou seja, a lei não foi cumprida. Tá certo? Então esse aspecto é importante a gente ressaltar, porque antigamente nós, ao olharmos as leis humanas, nós pensávamos que as leis divinas ou as leis naturais fossem, que funcionassem à semelhança das leis humanas. Então a gente imaginava, por exemplo, que a cada um de nós haveria destacado um tipo de anjo de guarda que teria um caderninho que ficasse anotando cada ação positiva e negativa que a gente fizesse. Teria aquele caderno de contabilidade, a coluna dos débitos e dos créditos, né, onde eu teria pontos positivos e negativos. E que no final de um certo período, por exemplo, após a morte, alguém tomaria todas essas anotações e, através de uma espécie de um balanço, faria então um julgamento. Você fez isso, então você vai para aquele lugar ou vai te acontecer isso daqui. Por que a gente raciocinava assim? Porque a gente estava preso à ideia do funcionamento das leis humanas, que exigem esse aparato paralelo para o cumprimento dessas leis. Mas as leis naturais, as leis divinas, as leis espirituais, podemos dizer assim, elas se cumprem naturalmente, se cumprem automaticamente, como nós mostramos, como por exemplo com a lei da gravidade terrestre. Outro aspecto fundamental dessas leis é que nós mesmos é que acionamos essas leis. Quem tomou a decisão de dar um murro na mesa? Eu. Quem deixou a tampinha da caneta cair? Eu. Então, com o meu livre-arbítrio, o meu poder de decisão, quero ou não quero, eu aciono a lei. É como se eu tivesse um gatilho em que eu aciono o mecanismo dessa lei. Bom, uma vez acionada a lei, a gente já sabe, a gente já viu, ela tem que se cumprir e ela se cumpre automaticamente. Tá? Então isso quer dizer, por exemplo, voltando à lei da gravidade terrestre, que se, por exemplo, eu tomo a infeliz decisão de saltar da janela de um prédio. Tá? Então, decidi, vou pular, pulei, estou caindo. É a lei da gravidade se cumprindo. Tá? Enquanto a lei está se cumprindo, não há como modificar. Não adianta eu, entre o 20º e o solo, no 10º andar, por exemplo, na altura do 10º andar, pensar assim, bom, pensando melhor, acho que eu não quero me jogar mais, não quero cair. É impossível. Quer dizer, acionada a lei, ela tem que se cumprir. Então, a gente vai ter que ir ao solo, porque é o cumprimento da lei. Então, esses dois aspectos juntos podem, numa análise mais profunda, podem ser considerados como
transcendentais, uma importância capital para a nossa forma de ver a vida, de que as leis se cumprem automaticamente e que somos cada um de nós que acionamos o mecanismo de cumprimento da lei. A consequência principal do entendimento simultâneo desses dois aspectos é que o mundo para nós deixa de ser uma grande loteria, que o mundo não é uma questão de sorte ou de azar, que tudo que nos acontece na hora certa, na medida certa, nem mais nem menos, né? É o familiar problema, é a doença repentina, grave, é um desastre financeiro, é um acidente, qualquer que seja o grande problema que nos bate à nossa porta, ele não vem ao acaso. Ele é o cumprimento de uma lei essa que fomos nós mesmos que pedimos que se cumprisse. Como já mencionava no início, às vezes há um intervalo de tempo entre causa e efeito, né? Às vezes faz tanto tempo que pode se reportar a uma reencarnação anterior. Exemplificando um caso desses, como muitos, centenas que se encontram na literatura espírita, um livro psicografado por Chico Xavier, de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, comenta o caso de uma criança que, desde pequena idade, tem sérios problemas orgânicos, físicos, na questão do esôfago, trazendo problemas complicados de respiração e outros. Então, é esclarecido naquele caso que se tratava de um espírito que, em reencarnação anterior, teria se suicidado ingerindo veneno. E que, ao ingerir esse veneno, ele, consequentemente, danificou principalmente essa região do seu corpo físico, né? Motivando, inclusive, o desencarne. Essa, digamos, danificação do corpo físico por vontade própria se imprime no seu perispírito, né? Que na próxima reencarnação vai funcionar como uma espécie de forma, uma espécie de modelo organizador do próximo corpo. Se tem um defeito, entre aspas, ali concentrado, vai se refletir no próximo corpo, né? A semelhança da dona de casa que vai assar um bolo, por exemplo, uma assadeira circular, mas que está amassada num das suas laterais. Consequentemente, o bolo que ela assar, quando trouxer para a mesa, a gente olhando para o bolo vai automaticamente concluir que a assadeira tinha ali um certo defeito, né? Então, esse caso mostra que a lei de causa e efeito está passando de uma encarnação para outra. E, em rápidas palavras, a gente tentou, nesse caso também, reforçar a ideia de que a lei se cumpre automaticamente. Não há aquele Deus vingativo que, na hora daquela criança reencarnar, amaldiçoou aquela criança. Você, como esse suicida, agora você vai ser assim, assado. Não existe isso. A lei se cumpre automaticamente. Do mesmo modo que pode haver um grande intervalo de tempo entre ação e reação, como é esse caso de uma reencarnação para outra, né? Então, hoje eu tenho lá um problema sério em casa, não me dou com a sogra, por exemplo, né? Poxa, mas nunca fiz nada com minha sogra, sempre a tratei tão bem, mas ela insiste em me atazanar. Hoje eu não fiz nada, ontem eu não fiz nada, mas
e antigamente. Pode ser, né? Então, do mesmo modo que pode haver um intervalo de tempo enorme entre ação e reação, nem sempre precisa haver esse intervalo. Ou seja, afoitamente, a gente interpreta que tudo que está acontecendo hoje, principalmente as coisas ruins, a gente diz, não sei, na outra encarnação, devo ter feito isso, devo ter feito aquilo. Nem sempre é precipitado entender assim. Pode acontecer e acontece em várias situações que a ação acabou de ser praticada e a reação já vem em seguida. Por exemplo, se eu estou de novo lá na rodovia com o meu carro e resolvo fazer algumas ultrapassagens perigosas, arriscadas, a faixa é dupla, tem a lombada, mas eu não me importo com isso e sucessivas vezes estou fazendo ultrapassagens não permitidas. Uma hora eu provoco um acidente e aí alguém pode dizer, coitado, sofreu um acidente porque em outra vida deve ter feito alguma coisa, etc. Não, a ação foi cometida recentemente, ele acabou de ser imprevidente, não é? De fazer uma coisa que não é permitida, a reação veio em seguida num acidente automobilístico. Então, cuidado, nem sempre as causas são tão antigas quanto, às vezes, a gente queria que fosse. Uma outra questão, um outro aspecto complementar à lei, que também é de importância muito grande, é que a lei de causa e efeito, ela pode ser flexibilizada. O entendimento desse aspecto também é fundamental. O que quer dizer isso? Nós tínhamos um ensinamento de Moisés que dizia que com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então era a lei dura, tá? Eu matei, o outro me mata. E assim fica aquele círculo vicioso, né? Próprio de uma época de uma humanidade mais endurecida. O tempo passou, veio Cristo e disse, não é bem assim, porque o amor cobre a multidão de pecados. Aí está a flexibilização da lei, né? Quando eu dizia do sujeito que se jogou no meio do caminho, não quer cair mais, não tem jeito e vai cair, é o caso da lei dura, que não admite nenhuma atenuante, tá? Mas há casos de atenuação. Como é que a gente pode ver isso? Exemplificando, fica mais fácil. Uma senhora comete um ou vários abortos. Então, a semelhança do exemplo que a gente colocou, ela, digamos, está gerando um certo prejuízo no seu perispírito, numa certa região do corpo, que numa próxima reencarnação, havendo ali um defeito, entre aspas, vai impossibilitar que essa mulher seja estéril. Estou comentando em hipótese, né? Analisando um modelo de raciocínio, que tem lógica, veja só. Então, a mulher cometeu aborto, né? E depois ela é estéril. Então essa é a lei dura. A mulher, ao cometer o aborto, ela não quis dar vazão, não vem ao caso discutir os motivos, a sua possibilidade de trabalhar com a maternidade.
de dar oportunidade a que o seu espírito reencarnasse através dela e do seu companheiro. Então essa mulher, a lei se cumpre automaticamente, ela volta estéril. E aí ela deseja, ela quer ter filhos, e ela não consegue. Então ela aprende com a dureza da lei da importância da mulher se dispor à maternidade, de canalizar uma grande parte da sua afetividade, a sua morosidade, a alguém que chega ao lar pesando 2 quilos, 2,5 quilos, cresce, etc. Como que a lei pode ser flexibilizada nesse caso? E vocês devem conhecer muitos casos semelhantes ao que eu vou contar. A mulher é estéril, o casal quer ter filhos, os anos passam, um dia resolve fazer o quê? Adotar uma criança, passam 2 anos, o que acontece? A mulher engravida. A mulher não precisou mais esperar outra reencarnação para poder engravidar. Porque ela já demonstrou que ela aprendeu com a lei. A finalidade da lei não é punir, é educar. Se a pessoa já aprendeu, para que continuar a punição? Então, ao adotar, ao canalizar toda essa afetividade para alguém que ela não vir nascer, alguém que foi gerado por um outro casal em outro lugar, ela demonstrou que agora ela já está pronta para ser mãe. E aí a gente pergunta, para que continuar a punição? Nem nós, humanos, o pai, a mãe em casa, fica punindo uma criança em relação a algum fato em que a gente já concluiu que a criança já aprendeu. Se nós, humanos, fazemos assim, imagina Deus com toda a sua capacidade, com toda a sua sabedoria. Então, a lei, ela é dura se nós continuarmos com o coração endurecidos. Se nós demonstrarmos que nós já aprendemos com a lei, ela é flexibilizada. Um outro exemplo desse aspecto da lei é comentado num livro de Humberto de Campos, em que ele relata o caso de um jovem espírita, muito querido por todos, trabalhador, preocupado com a comunidade onde ele morava, com anseios sociais, etc. E que um dia, no seu trabalho, sofreu um acidente em que 2 ou 3 dedos foram cortados, em que ele perdeu a ponta de 2 ou 3 dedos. Em situações como essa, dá para imaginar a gente vivendo um caso parecido, afoitamente nós todos já corremos a dizer, puxa, mas que injustiça. Logo ele, aquele rapaz que é bom para todo mundo, que não pensa em si, logo ele, mas é uma injustiça, não pode acontecer. Veja aquele outro sim que merecia. Por quê? Porque nós somos míopes, espiritualmente falando. Aquele rapaz escutou várias menções como essa que eu estou colocando. E ele mesmo começou a ter alguma dúvida se realmente não tinha sido objeto de uma injustiça. Quando, numa reunião mediúnica, um espírito esclarece: não há injustiça. Você, em reencarnação passada, era um senhor de escravos que, para punir os seus escravos, colocava a mão deles numa engenhoca. Então você veio para perder o braço todo. O que não aconteceu, porque justamente numa planificação, numa expectativa de programação,
você superou essa expectativa. Quer dizer, você aproveitou tão bem essa presente reencarnação pelo que você tem feito, pelo que você tem sido, que você mereceu a atenuante. E a lei foi flexibilizada. Outra característica da lei de causa e efeito é que muitas vezes ela é confundida atribuindo que nós temos um karma, né? Essa palavra karma tem essa conotação. O destino da pessoa é esse, então ele tem esse karma. Ou seja, é o efeito de uma causa, é a ação correspondente, é a reação correspondente a uma ação. Muitas vezes a gente confundimos o que é karma com defeitos que nós temos. Por exemplo, alguém diz, eu sou nervoso mesmo, eu tenho pavio curto, não mexe comigo que eu não levo desaforo para casa. Então, é o seu gênio ser assim. Bom, a ninguém é atribuído um karma assim, certo? Essa é uma característica daquele espírito, que só vai ser modificada quando ele se propuser a trabalhar as suas más inclinações, né? A domar essas más inclinações. E se ele não faz isso hoje, fica para amanhã. Não faz amanhã, fica para depois da manhã. Então não se trata de um karma, se trata de um trabalho pessoal, individual a ser feito, que é duro, mas que se começarmos logo, vai acabar mais depressa. Nessa questão do trabalho a ser feito, burilando o nosso íntimo, um grande exemplo que a gente pode ter, um grande apoio que a gente pode ter, é ao analisarmos as crianças. É a questão da perseverança na criança. Nós adultos, muitas vezes, temos muito menos perseverança do que uma criança. Veja, uma criança que ainda não sabe andar. A criança tenta, dá 2 passinhos, cai, chora, a mãe se preocupa, imediatamente aquela criança retoma o seu ciclo de aprendizado. Não precisaria fazer nenhuma experiência para chegarmos à conclusão de que há necessidade desse processo. Imaginamos uma mãe tão zelosa com seu filho que antes da criança começar a andar, dissesse para a criança, não tente andar, você vai cair, vai se machucar. Faça o seguinte, fica observando cada criança, como é que faz. Quando você souber, você anda. Precisa fazer essa experiência? Não precisa. O que vai acontecer com a criança? Nunca vai andar. A mesma coisa a criança que está aprendendo a falar. Imagina que a mãe detesta que a criança fale errado. Desde o seu começo, troca as sílabas, ela ouve um som e tenta imitar e não sai igual, e a mãe, apavorada com isso, diga também, não, fecha a boca, fique ouvindo. Quando você souber falar, você fala. Essa criança vai aprender a falar? Não vai. Daqui nós tiramos outra consequência, particularmente entendo fantástica, é que o erro faz parte do aprendizado. A criança, para aprender a andar, ela necessita errar. Necessita. A criança, para aprender a falar, ela necessita errar. Não se aprende sem errar. Isso é transcendental. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, nós perdemos tempo
por nos culparmos de alguma coisa que nós fizemos e ficamos curtindo aquele erro e não damos um passo para frente. Então é preciso lembrar disso, que o erro faz parte do aprendizado. Se eu errei, só tem uma alternativa, é continuar para aprender e não errar mais. Tá? Como tem aquele outro caso, um pouco cômico, contado por Richard Simonetti, em que um fazendeiro adquiriu uma nova propriedade e para lá se mudou com a família. Então a sede da fazenda era muito bonita, era próxima a um riacho, tinha ali uma paisagem bonita, etc. Passado algum tempo veio uma enchente fora do normal e praticamente danificou a sua casa. O fazendeiro tinha muitas posses, imediatamente partiu para a reconstrução da casa, igualzinho que era no mesmo lugar. Passado alguns anos, uma nova grande enchente veio a danificar a sua propriedade. Então Simonetti conclui dizendo: da primeira vez, karma; da segunda vez, burrice, tá certo? Ter reconstruído no mesmo lugar. Então, quando se fala em destino, em karma, se pensa em fatalidade. Para compreendermos um pouco melhor essa questão de fatalidade, é preciso entendermos a diferença que há também entre fatalidade e projeto. Muitas vezes confundimos o que é um acontecimento inevitável e o que é um projeto. Por exemplo, se eu me proponho a construir uma casa, então, num primeiro momento, eu tenho o projeto da casa, está desenhado no papel. Eu quero construir uma casa de acordo com esse projeto. Pergunto: basta ter o projeto e querer a casa, que num passe de mágica a casa está lá? Não. Todo projeto, para ser concretizado, ele precisa de um grande esforço, ele precisa de trabalho, senão o projeto continua no papel. Tá? Então, a gente que é reencarnacionista, por exemplo, muitas vezes fica imaginando que entre uma reencarnação e outra possa se fazer projeto para a próxima reencarnação. Então, na próxima, eu já estou, digamos, próximo da etapa reencarnatória, então eu quero isso, aquilo, né? Algumas escolhas e alguns projetos. Por exemplo, escolho e quero nascer e quero ser médico. Então, é um projeto no mundo espiritual anterior à reencarnação. Essa criança nasce, vai à escola primária, os anos passam e, evidentemente, ela não vai ser médico só porque o projeto dela estabelecia que ela fosse médico. Se, na época do vestibular, ela não estudar o suficiente, tá certo? Isso não vai garantir para ela uma vaga na faculdade de medicina e, portanto, vai inviabilizar aquele projeto, pelo menos momentaneamente, pelo menos para essa reencarnação. Está claro isso? Então havia um projeto, tá? Que para ser concretizado como qualquer outro projeto precisa de trabalho, de perseverança.
Em não havendo essa contrapartida, o projeto não se concretiza. Tá? E aí, aquela pessoa vai ter uma outra profissão. E nós olhando hoje para aquela pessoa que é, por exemplo, um encanador eletricista, a gente diz, não, ele é encanador eletricista porque o seu destino dizia que ele tinha que trabalhar nessa profissão. Não, poderia ser que fosse outro, o projeto fosse outro. Mas, no meio do caminho, faltou alguma coisa que concretizasse aquele projeto. Tá? Desta forma, nós entendemos também os grandes projetos espirituais, não só os projetos individuais. Né? Um grande projeto espiritual que os espíritas muito falam é a questão do nosso país, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, há, digamos, indicações merecedoras de crédito, que realmente é um projeto que existe na espiritualidade. Agora, esse raciocínio que acabamos de mostrar, ele é um projeto, nada mais do que um projeto. Não basta nós ficarmos esperando, poxa vida, o terceiro milênio está chegando aí, meus filhos, meus netos, na minha próxima reencarnação, eu vou estar vivendo no melhor país do mundo, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Só porque tem um projeto, vai garantir a execução? Não. Então, a existência do projeto é importante, porque nada é concretizado se não tem um projeto. Mas não basta o projeto. Então, ao plano espiritual estabelecer para nós esse projeto, ao mesmo tempo ele nos deu a responsabilidade de trabalharmos pela concretização desse projeto. Então, cabe a nós, brasileiros, se concordarmos com esse projeto, se quisermos concretizar esse projeto, trabalhar para que o Brasil seja realmente coração do mundo e pátria do Evangelho. Um outro exemplo que eu daria nessa dimensão de um grande projeto espiritual é a da língua internacional Esperanto. Sem dúvida nenhuma é um trabalho ligado a um projeto espiritual, de um missionário que veio, se reencarnou na Terra para implantar as bases desse idioma, o idioma da fraternidade, e dizer para o mundo inteiro, está aqui o projeto. E aí eu tenho amigos que dizem, quando todo mundo falar Esperanto, eu também vou falar. Aí eu vou aprender. Talvez nunca chegue esse dia, porque é um projeto que depende de nós. Se cada um que acreditar na ideia não se trabalhar para que o projeto se concretize, o projeto não vai ser concretizado. Com outra particularidade interessante, que quando há um projeto que pode ou não ser executado, nos é dada uma oportunidade raríssima. Você tem a oportunidade de trabalhar nesse projeto. Tá? Milhares de anos depois, trabalhando, habitando, sei lá, outro planeta, você sempre será tido como um daqueles milhares, é verdade, de espíritos, mas será um daqueles que botou o seu tijolinho na concretização desse projeto. Enquanto que muitos outros ficaram esperando o tempo passar, né? Você teve o mérito, você teve a oportunidade, agarrou e trabalhou. Sim. Ou pode interromper, se eu esqueci disso. Pois não. Sábado agora vai ser lançada a pedra fundamental da primeira universidade do Brasil e da América Latina, a Universidade Física, da Fundação Mediante Mineiro. O que nós poderíamos, inclusive, participar desse tijolinho que eu estava falando? É um privilégio
nós podemos participar desse projeto, né, agora ainda inicial, que foi ganha 6 alturas. E vamos trabalhar, como o senhor disse, no trabalho. O trabalho está aí. Nesse sentido. Há um meio para a gente, do Brasil, chegar lá. Às vezes, a gente se pergunta, de repente, surge uma doença grave em família, um ente querido, e mesmo aceitando que seja a ação correspondente a uma determinada ação, mesmo aceitando que seja a lei de causa e efeito se cumprindo, às vezes a gente se pergunta, como é que isso pode acontecer? O fulano tinha 35 anos, saúde perfeita, de um dia para o outro, uma doença grave. É importante às vezes a gente ter hipóteses ou modelos para explicar essas coisas, porque senão fica como em outras religiões, né? Porque tinha que ser, bom, mas tinha que ser, né? Então, eu já ouvi explicações no meio espírita completamente descabidas, do tipo, bom, no seu planejamento reencarnatório, de acordo com as suas ações cometidas, né, ele então teria que ficar doente aos 35 anos, então no dia certo, no ano certo, tem um espírito que vai lá e coloca uma doença nele. A primeira coisa que a gente reage é dizendo, poxa, quando for espírito desencarnado, não vou querer trabalhar nisso, já pensou? O trabalho você faz no mundo espiritual, eu levo a doença a hora que chegou a hora dele. Então, mesmo que a gente não saiba exatamente como funciona, a gente precisa ter um modelinho para entender. E acho que é muito fácil de entender. Talvez 100 anos atrás fosse complicadíssimo, mas hoje não. Por que hoje não? Porque a maioria de nós tem um despertador na casa, não tem? Uma hora de dormir, fala, amanhã eu quero acordar às 6 horas. E se não houver falta de energia ou alguma complicação assim, fatalmente, né, uma palavra fatal, às 6 horas o despertador soa. Poxa, se eu, um homem, né, ou se a humanidade conseguiu fabricar uma engenhocazinha ali que você programa e ela faz, e aquele aparelho faz o que você quer, com efeito retardado, né? Na TV a gente tem diferentes possibilidades semelhantes, etc. Como que Deus, na sua imensa sabedoria, não conseguiria criar lá um despertadorzinho para, na hora certa, detonar, não o barulhinho aí, mas, no caso, a doença, como a gente está falando, né? Voltando ao início, à nossa introdução, e a partir agora tentando amarrar as coisas, a gente dizia que o assunto, o destino existe ou não, tinha que acontecer ou não, em geral vem à tona quando há um grave acidente, há um acontecimento coletivo, né? Um avião que cai e morrem 100 pessoas, um prédio que se incendia e morrem ali dezenas de pessoas. Então, o mesmo tipo de indagação que é salutar, né? Como que isso acontece? Eu acredito que morreu, né, quem devia ou precisava morrer e que escapou quem não era a hora de morrer. Eu acredito nisso, mas aí eu tenho a dúvida. Como que isso pode acontecer? Né? Quem é que na hora lá tira um para cá, outro para lá e entra no avião só quem precisa entrar, não entra no avião quem não precisa entrar, certo? Então, a gente tem no nosso cotidiano também pequenos acontecimentos que a gente pode, com base nisso, ter uma ideia de como é que é essa lei, porque é uma lei que se cumpre automaticamente, tá? Então, nesse caso das mortes coletivas, eu posso pensar num ímã, né? Quem é que já não brincou com um ímã? Um ímã
que, ao aproximar de uma limalha de ferro, atrai aqueles fragmentos, tá certo? Já outros tipos de fragmentos, se tiver fragmento de vidro, pó de arroz, etc., você pode socar o ímã ali que ele não vai atrair as partículas, certo? Então é alguma coisa que a gente conhece no dia a dia que a física explica perfeitamente. Basta a gente pegar lá um livrinho de física e entende como é que funcionam essas leis, tá? E então, o mesmo tipo de análise. Deus, na sua imensa sabedoria, deve ter um grande ímã, entre aspas, né? E na hora certa, no lugar certo, faz a devida triagem, né? Esses vão para cá, os outros vão para lá. Então, a lei se cumpre automaticamente, ela é acionada por nós mesmos, né? Não adianta chorar, né? Depois que o leite está derramado, mas, sobretudo, compreendimento desses aspectos é que o mundo não é um grande acaso. Nós não estamos submetidos à lei da sorte, do azar. Ele tem mais sorte, aquele tem menos sorte, né? Que a lei é flexível, a gente pode modificar a lei. Nessa questão da modificação da lei, gostaria de dar um último exemplo para vocês, em termos hipotéticos, mas que tem lógica no raciocínio. Hoje está acontecendo, né, na França, uma série de atentados. Uma pessoa coloca lá uma bomba que vai mutilar ou vai matar pessoas. Então, vamos imaginar essa pessoa. Está lá o terrorista, está colocando bomba aqui, ali, e está atingindo pessoas, mutilando, matando, etc. Como é que esse fulano vai, o que vai acontecer para ele numa próxima reencarnação? Nós temos duas hipóteses, né? A primeira é a lei dura. Quem com ferro fere, será ferido, né? Ele vai ser vítima de uma explosão que vai matar. Mas tem a outra alternativa. E o amor cobre a multidão de pecados. Então vou contar para vocês, rapidamente, o trabalho de um médico em Araçatuba, caso real, que no meu modelo explicativo eu colocaria para vocês, dizendo como sendo o futuro desse terrorista de hoje, só que alguém que vai resgatar o seu karma, ou seja, vai ficar quites com a lei sem sofrimento. É possível? A lei pode ser flexível. O que faz esse médico lá de Araçatuba, o Dr. Paulo César Villani? Ele é ortopedista. Ele, há 3 anos para cá, ele começou a fazer campanha contra a venda de fogos de artifício. Então, ele vai às escolas, ele tem palestra com slides, então ele mostra para as crianças o que pode acontecer e acontece com crianças que brincam com fogos de artifício, até traques, né? Ele tem slides os mais aterrorizantes que se possa imaginar, porque ele é o médico que recebe o ferido no hospital antes de se fazer qualquer coisa. Então e eu perguntava para ele, por que você faz isso? Não sei. Ele resolveu fazer isso.
Então ele começou uma palestra nas escolas, no Lions, no Rotra, culminou com uma palestra na Câmara Municipal. E aí ele me disse, aí eu caprichei nos slides. Coloquei aqueles que pudesse deixar todo mundo realmente em dificuldade. E realmente um dos vereadores chegou a sair da sala para vomitar. Ele conseguiu aprovar, pelo trabalho dele, uma lei municipal que proíbe em Araçatuba a venda de fogos de artifício. Em 3 anos, há 3 anos atrás, ele tinha, todo ano, logicamente em junho, cerca de pelo menos 30 casos graves. Em 95, ele teve 1 caso. Então, o trabalho dessa pessoa é um trabalho de evitar acidentes. Tá certo? Não tem lógica com o que eu estava comentando antes. É um modelo, é uma hipótese. Então, alguém que atirava bomba para matar, para mutilar, etc., não precisa necessariamente voltar e ser explodido por uma bomba. Se desde criança, ou adulto, ou puxa vida, tá aí uma coisa que ninguém fez e que merece ser feita. Abnegadamente, perdendo horas de trabalho, né? Vai às escolas, não ganha nada com isso, pelo contrário, pressões terríveis. Uma das lojas da cidade entrou na justiça e conseguiu até um mandato judicial para vender, e é por isso que se explica esse um único acidente. Não chegou a 0, porque um comerciante tem apoio legal para. Então, o destino existe? Existe, mas aí é que está. O destino existe numa situação muito especial, com o cumprimento de uma lei que eu mesmo acionei. Estava um gatilho lá e eu apertei, e não sei quanto tempo depois essa lei foi acionada. A fatalidade? Talvez sim, talvez não. Se a lei não for flexibilizada, a lei configura o cumprimento dela uma fatalidade. Aquilo tem que acontecer e vai acontecer e acontece. Mas se no meio do caminho o amor cobrir a multidão de pecados, a gente apaga aquela fatalidade. Vai lá na lousa e fala, isso aqui não precisa haver mais. Esse médico não precisa mais ser explodido por uma bomba para aprender que isso não se faz. Já comprovou plenamente. Sim? A intenção não é fundamental. Sem dúvida. Tudo, porque o mesmo pessoa que joga deliberadamente, intencionalmente, o mesmo acidente pode ocorrer com alguém que está trabalhando no andar, e cai, ele passa pela mesma experiência da gravidade, mas só que... Claro, aí não é suicídio. Aí, veja, alguém caiu, a lei se cumprindo, já é a reação, a ação foi lá antes. Alguma coisa foi feita, sei lá quando, para que ele morresse naquele acidente. Se joga, ele está acionando a lei agora. Como o cara que está dirigindo o carro, ultrapassa perigosamente várias vezes, um dia ele tromba e mata alguém. Aquele alguém morreu devidamente? Com certeza não. A lei estava se cumprindo para o outro. E esse foi instrumento da execução daquela lei. Como diz Jesus em Mateus 18:7, o escândalo há de vir, mas ai daqui por quem vive o escândalo. A lei, veja bem, ela não precisa de intermediários, mas se eu me ofereço para ser intermediário, ela
se aproveita de mim. E aí eu estou transgredindo a minha lei. Para o outro acabou, cumpriu. Para mim está começando. Tem casos de crianças que caíram e um polvo surgiu no meio do caminho e Pois é. não parou, né? Não aconteceu a fatalidade. Aí vem bem assim. Eu concluiria então com uma chamada oração da sabedoria que os membros do AA, os alcoólicos anônimos, utilizam, né? E mais ou menos diz assim: que Deus nos dê calma e paciência para suportarmos aquilo que não podemos modificar. Que Deus nos dê força e coragem para modificar aquilo que pode ser modificado. E que Deus nos dê sabedoria e bom senso para distinguir entre o que pode e o que não pode ser modificado. Agradeço muito, então. Agradeço muito a palestra, muito clara, ordenada, brilhante do José Carlos, que muito nos instruiu. E eu gostaria de lembrar que a Semana Espírita continua, né? Nós temos ainda 2 palestras, amanhã e depois de amanhã. Amanhã com a Dona Terezinha de Oliveira e depois de amanhã com a Maria Aparecida Mateus.